E aí pessoal, eu sou Delson, venho gravar a primeira aula, o primeiro vídeo, na verdade não a primeira aula. A primeira aula foi Objetivos, que é um documento que vocês provavelmente saltaram, mas recomendo a leitura. Ah, bom, nesta aula nós vamos falar, na verdade, de testes lógicos, onde vamos mostrar operadores matemáticos e vamos fazer dois testes lógicos com duas condições, condição I e condição OR. Né? Vamos usar todos os operadores matemáticos que acredito que todo mundo conhece, igual operadores condicionais, não é? Igual a, maior que, menor que, diferente, né? Maior. A minha tela. Bom, vamos a primeiro ao teste lógico, como eu estava a dizer. Então, eu já havia dito que é igual, vamos usar igual a, não é igual a, maior que i, menor que i. Yeah. Então, vamos lá. Por exemplo, igual a 5 igual a 5. O que ela diz? Volta no João falso. Por quê? Porque 5 é igual a 5. Então, por que aqui está a dizer que não é igual a 5? Vamos marcar esses dois, selecionamos esses dois. Vamos aqui, Home, vamos aqui no Numbers, nós vamos aumentar aqui, Increase Decimal, aumentar casas decimais. Aumentando casa decimal, percebemos que não é verdadeiramente 5 só. Um é 5, outro é 5.4. Porque se eu altero aqui, eu ponho 5.0, pressiono Enter, ele diz, então, sim, 5 é igual a 5. Portanto, isso é para ficarmos um bocadinho de atenção, principalmente os que usam fórmulas para calcular alguns indicadores. Os indicadores levam 0,0000001 e depois calcula, dá uma percentagem diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que 90.9, acredito que é esse número que eu queria, ele dá 91, não é? E eu digo é igual esse dividido por 100%. Então, eu vou por percentagem. Imagina se saísse assim. A dizer, por que esse está a dar 91 aqui está a dar 90.09? É porque escondeu-se essa casa decimal. Aumentando essa casa decimal, vamos ver que não, na verdade está certo. Algumas fórmulas vêm assim, muitos dos outros nomes podem aparecer, então tem que ficar um bocadinho com cautela disso. Temos também, não é igual a, ou seja, é diferente. Vou falar este é diferente com este. Então, entra, é verdade que não é verdade que 11 é diferente de 11. 11 é igual a 11, né? Então, e se eu ponho aqui 22 é diferente de 11, ele diz sim, não é? Maior que, vou dizer, igual a 10, símbolo de maior que 5. Entra, é verdade, porque 10 é maior que 5. Vou dizer igual a este, 100 é menor que 20. Então o Excel vai dizer que não, falso. Por quê? Porque o número 20 é menor. Agora, se for o contrário, sim. Se, por exemplo, for 200. Maior ou igual? Eu digo igual a este. Maior ou igual a este. Enter. Diz falso. Por quê? Porque 10 é menor, desculpa, que 20. Tanto aqui também, eu digo que 10 é menor ou igual a 20. Portanto, eu pressiono Enter, ele diz sim. Por quê? Porque 10 é menor ou igual a 20. É menor. Não é? Porque ou, não é i. Não é? Tanto que aqui vamos falar do i e ou. Quando queremos falar um teste lógico que podem devolver verdadeiro ou falso,
devido à declaração AND, eu vou dizer AND, que é I, AND, chapa de primeiro teste lógico. Vou dizer este é um teste lógico, esses testes lógicos que fizemos aqui. O primeiro teste lógico que eu falei, vamos falar, este é diferente deste. E segunda-feira é diferente de terça. Fechar. Okay. Ele vai me retornar um valor falso. Por quê? Porque no primeiro teste lógico eu disse que 110 é diferente de 110. Isso logo ele compila todo, conta falso e verdadeiro, para ele conta falso, porque é o primeiro que é falso e o outro que é verdadeiro. Então, quando usa-se como chama, esse teste lógico usando I, ele compara os dois. Não tem escolha. Sempre que tiver um falso, ele vai retornar falso. Sempre. Podemos pôr 20 condições. Sempre que tiver um único falso, ele retorna tudo falso. Então, e se eu pusesse aqui, por exemplo, igual, ele volta verdadeiro. Enquanto este ou é diferente. Se eu digo ou este é menor ou diferente que este, que é verdadeiro, né? E ou este ser igual ou ser diferente também, e segunda-feira. Pressiona. Então, ele pegou o primeiro verdadeiro, porque está a dizer ou. Como disse aqui, apenas o teste lógico deve ser devolvido para obter o resultado verdadeiro de uma declaração de ou. Ele devolve o resultado verdadeiro. Aqui, basta ter um teste lógico verdadeiro, ele devolve verdadeiro. Verdade. Se ele tiver todo, mesmo que tenham 10, 20 testes, se ele tiver um teste lógico verdadeiro, o resultado retornado é verdadeiro. Se ele tiver um teste, por exemplo, esses dois testes, eu digo aqui é igual e aqui é diferente, ele devolve falso, porque só ele devolve falso quando todos os testes lógicos inclusos nesta fórmula de ou forem falsos. E só apenas um verdadeiro já devolve todos os resultados verdadeiros. Então, pessoal, é isto. Até a próxima aula, onde vamos falar de declaração se, if, nesse caso.